Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada de aquecimento para o Congresso de Professores na Aula Mágica, que vai acontecer nos próximos dias. Eu recomendo que, se você ainda não fez a sua inscrição, vá aqui no link que está na descrição do vídeo, acesse o site, faz a inserção e o cadastro com o teu melhor e-mail e depois entre em nosso grupo do WhatsApp para você receber todos os nossos materiais no formato digital, tá? Estamos no episódio 4. Eu já falei aqui dos problemas e desafios que o professor enfrenta no sistema educacional brasileiro. Já falei também sobre como o professor pode lidar com esses desafios. E aí o professor precisa fazer uma autoanálise. Então no episódio 2 eu incentivei você a fazer essa autoanálise e mostrei 4 tipos de professores. Inclusive, que tipo de professor você é. No episódio 3, eu falei sobre os caminhos que o professor, depois de fazer essa autoanálise, ele vai seguir. Então, depois da autoanálise, tem uma decisão de um caminho. Eu estou assim, e agora qual o caminho que eu devo seguir? Eu mostrei a você. E hoje eu vou falar, e eu estou falando aqui se você realmente decidiu já se capacitar pedagogicamente, aprender aulas mágicas, eu vou falar agora especificamente para você que já decidiu. Porque você que tornou o caminho 1 de não fazer nada, porque você está aqui ainda, se você não quer aprender uma coisa diferente. Porque a partir de agora, eu vou ensinar uma nova metodologia de aula. Então você precisa estar disposto a aprender essa nova metodologia, que é a metodologia da aula mágica, tá? Então eu preciso que você já esteja decidido a aprender uma aula mágica. Essa metodologia específica que eu estou trazendo aqui para você. O caminho 2, se você seguir o caminho 2, que é desistir, talvez você nem esteja assistindo esse vídeo mais, né? Porque você desistiu. Mas eu incentivo ainda você a não desistir. Enfim. O caminho 3, que é o caminho de fazer sozinho. Bom, você quer aprender ou não quer aprender uma metodologia nova? Se você quer aprender a minha metodologia, não faça sozinho. Você tem que aprender comigo. Você tem que aprender comigo que eu desenvolvi. Eu sou o desenvolvedor da metodologia da aula mágica de robótica. Então você não vai encontrar em lugar nenhum. Então você precisa decidir aprender junto comigo, né? Então, aprender comigo essa nova metodologia. E aí, eu estou falando com você que está no caminho 4, que decidiu seguir no caminho 4, que é aprender e se capacitar pedagogicamente com o método da aula mágica. E para falar isso, nesse episódio 4, eu vou mostrar os projetos mágicos de robótica. Eu vou mostrar aqui para você. Você vai ver esses projetos funcionando em sala de aula. Você vai ver esses projetos aqui. São projetos bem legais para você levar aí para os seus alunos, tá? Então, o tema desse vídeo, por isso que eu coloquei esse tema aqui, ó. O tema do vídeo. Projetos mágicos de robótica. Eles encantam o aluno. Então, agora que você está decidido a aprender a ministrar aulas mágicas, o primeiro passo não é ministrar aula mágica. O primeiro passo é encantar o seu aluno. Porque imagina, problema educacional, o aluno desinteressado, você precisa chamar a atenção dele. Como é que você vai ministrar uma aula se você não conquistou a atenção do aluno? Como é que o aluno vai prestar atenção se ele não tem, você não tem a atenção do aluno ainda? Então, o primeiro passo é encantar o aluno, chamar a atenção dele, conquistá-lo. Você não vai forçar, você não vai obrigá-lo, você vai encantar os seus alunos. E os projetos mágicos têm esse poder. Não são necessariamente projetos que vai fazer com que o aluno desenvolva em sala de aula. Pode ser, mas também pode não ser. Por exemplo, essa aqui é uma lixeira que quando aproxima a mão, a tampa abre. Essa aqui não está funcionando porque deu um probleminha na aluna, mas eu tenho outra lixeira dessa que funciona. Então isso aqui é um projeto que os alunos fazem em sala de aula, tá? Faz o design na criatividade e eu dou suporte com a eletrônica e programação. Tá aqui. Já esse outro projeto aqui, ó. Esse outro projeto aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Bom, esse outro projeto aqui, ele é um projeto, né, de robótica com inteligência artificial.
Então esse é um projeto que o aluno ele não desenvolve na sala de aula, porque envolve muito conhecimento aqui de eletrônica, de programação, linguagem de programação Python, ou seja, conhecimentos mais avançados. Você não vai ensinar isso para o seu aluno. É basicamente para encantar o aluno. Então esse robô aqui, ele reconhece sua voz, ele responde com o chat GPT. Então esse aqui é de isopor, mas eu tenho outro robô, um humanoide menor, né, que um dos meus alunos da internet fez para mim. Enfim, aqui é para chamar a atenção do aluno, para conquistar a atenção do aluno, para o aluno parar o que ele está fazendo, parar de olhar o celular, parar com as conversas paralelas, naquele momento que você quer a atenção dele. Então, os projetos mágicos, eles têm esse poder de encantar os alunos. Tá? Enfim, sem muitas delongas, já que você entendeu agora o propósito, eu vou mostrar agora os projetos mágicos funcionando. Eu gravei aqui uns vídeos e eu vou mostrar aqui para você. Pronto, aqui eu tenho, só para você conhecer mais de mim, né? Eu tenho três canais na área de robótica. Eu tenho o canal Maker, um canal técnico, que é esse canal aqui, L. Gustavo Robótica com Inteligência Artificial, esse aí que está na tela. Eu tenho um canal pedagógico, que é esse aqui que você está assistindo, que é o L. Gustavo, professor de robótica com Arduino. E eu tenho um canal empreendedor, que é o L. Gustavo, minha escola de robótica, para empreendedores de escola de robótica, né? Porque eu dou aulas na minha própria escola de robótica. Então eu faço na minha escola de robótica, eu ensino na minha escola de robótica e eu empreendo com a escola de robótica. Então você pode aprender as três habilidades comigo, tá? Vamos lá. Então vamos ver aqui os projetos mágicos. Nós temos aqui a playlist, né, de projetos de robótica para aula mágica. E essa playlist, ela tem aqui 24 vídeos, 24 projetos, tá? Eu vou reproduzir aqui alguns deles e depois você pode reproduzir aí quando você estiver sozinho na sua casa, mas eu vou reproduzir a maioria, né? Vamos ver. Acho que somente esse aqui de 11 minutos que eu não vou reproduzir todos. São vídeos rápidos, então dá pra gente reproduzir todos aqui. Deixa eu ver aqui se tá ótimo, tá tranquilo aqui. Bom, então vamos ver aqui. O primeiro projeto é o projeto do botões touch capacitivo. Então escuta aí. E aí, seja bem-vindo ao canal L. Gustavo, exercícios e projetos do livro. Aqui nessa playlist eu vou mostrar a você projetos bem rápidos, projetos básicos, né? 20 projetos básicos com Arduino. Esse projetinho aqui é um projeto onde você consegue controlar esses LEDs com esses botão touch. Então só eu pressionando aqui, ó, encostando aqui nesses botão touch, os LEDs ligam, tá? Muito massa, né? Então, ó, legal, né? A conexão aqui, né? Os LEDs estão conectados com os seus catodos no GND. E aqui nos pinos digitais eu conectei os LEDs no pino 2, 3, 4 e 5, tá? Já o sensor, cada saída dessa saída é digital, tá certo? Ele fornece saída nível lógico baixo se não tiver nada pressionado, como está agora. E se eu pressionar, como eu estou fazendo aqui, ele fornece ao Arduino nível lógico alto, o Arduino entende e envia o sinal para o LED. Você poderia estar controlando qualquer coisa, tá? Então eu estou utilizando para fazer a leitura dessas saídas aqui, o pinos 8, 9, 10 e 11, tá? Esse sensor é alimentado com GND e 5 volts. E aqui está o código, tá? O código você declara que os pinos do sensor, os pinos do LEDs, tá? Os pinos do sensor vão ser considerados como entrada, os pinos dos LEDs como saída, e aqui você faz a leitura, né, de cada sensor. Você coloca uma rotina for, são 4 botões e 4 LEDs, e aqui você coloca uma rotina para fazer a leitura de cada sensor. Se o sensor que você pressionou for nível lógico alto, ele envia para o respectivo LED que está fazendo a leitura nesse momento o nível lógico alto e, portanto, acende o LED, beleza? Então esse é o nosso primeiro projetinho desses 20 projetos básicos. E aí, beleza? Esse aqui é um projeto bem simples. Iluminação sequencial interativa, ou seja, se eu modificar aqui o valor do potenciômetro, veja que a velocidade
com que a sequência vai alternar, ela vai aumentando ou vai diminuindo. Então, se eu girar para a esquerda, ó, os LEDs alternam lentamente. Se eu girar para a direita, os LEDs eles alternam de forma mais rápida, né? Muito massa. Aqui estão os LEDs, estão ligados nos pinos digitais do 2 ao 7 e o potenciômetro está ligado com o seu pino central na conexão a 0. Os pinos da extremidade estão conectados em VCC 5 volts e GND, tá certo? O código aqui faz parte aqui de um dos projetos já explicados no nosso canal da playlist de Arduino básico. Você vai declarar uma variável aqui como vetor para armazenar todos os pinos do LED. Você vê que a sequência muda de direção porque tem essas variáveis. Aqui declara como saída e aqui você tem uma função muda LED, tá? E essa função muda LED altera a direção e vai acendendo e apagando o LED de acordo com essa interação. Se você quiser aumentar a quantidade de LEDs, basta você aumentar a quantidade de portas digitais aqui. Você altera também essa rotina for aqui. E também você altera aqui, beleza? Inclusive, o nosso projeto no curso básico de Arduino está com 10 LEDs. Eu alterei para 6. Você poderia alterar para a quantidade que você quiser, dependendo das quantidades de portas digitais que você vai utilizar. Muito massa, né? Agora eu vou mostrar para você o projeto do Pisca LED, um projeto bastante simples, tá? Então aqui está o circuito, eu vou conectar esse LED aqui no pino digital, ele está conectado na verdade no pino digital 2, 3, 4. LED conectado no pino 4, aqui o catodo no GND e o anodo está conectado no pino digital. Eu vou agora carregar o código. Então eu venho aqui em arquivos, exemplos, projetos básicos e Blink. Vai abrir uma tela e aqui eu vou substituir onde tem LED Build, que é o LED da placa, né? Eu vou dar um Ctrl F. Onde tiver LED Build, eu vou substituir por 4. Eu vou apertar substituir todos. Veja que ele substitui. Vou vir aqui em ferramentas. Arduino Uno, é o Arduino Uno, aqui ó, Arduino Uno. E a porta é a com 7. Eu vou apertar no botão de carregar. No botão de carregar, aqui está carregando, eu vou esperar carregar o código. Ó, carregando. E assim que terminar o carregamento, o LED começou a piscar, beleza? Muito fácil, né? Então eu quero que você reproduza aí, beleza? Pronto, agora eu vou fazer o projeto do semáforo, tá? O semáforo é verde, amarelo e verde. Então eu vou reorganizar aqui esses LEDs. Pronto, eu reorganizei os LEDs. O LED vermelho está no pino digital 5, o amarelo no pino digital 4 e o verde no pino digital 3. Beleza, depois de fazer isso, nós vamos agora alterar o código. Pronto, após conferir a montagem, você vai agora salvar um novo projeto, salvar como, e agora tem um projeto aqui já pronto, chamado de semáforo, tá? Que eu criei, obviamente que não tem no código, opa, na verdade não é salvar como, é abrir, tá? Porque eu não quero alterar aquele código ali, semáforo, beleza. Na verdade você vai construir aí dessa forma que eu vou mostrar aqui, ó. Nesse caso não é 11, né? O 11 é o que? Aqui 11 é luz vermelha, né? Então eu vou alterar aqui de acordo com a nossa montagem. Pronto, eu simplesmente alterei a pinagem aqui de acordo com a nossa montagem, né? O LED vermelho está no pino digital 5, o amarelo no pino digital 4 e o verde no pino digital 3, tá? Aí como é que ele funciona? Acende a luz verde. Primeiro aqui o semáforo com a luz verde acesa.
apaga amarela, apaga vermelho, espera 5 segundos. Quando é amarela, ele apaga a luz verde, acende a amarela, espera meio segundo, né? É mais rápido. E quando é a vermelha, acende a luz vermelha, apaga a luz amarela e espera 5 segundos. Vou carregar agora o código aqui para ver funcionar aqui o nosso projeto. Apertar aqui em carregar. Ele está carregando, vamos aguardar. Pronto, nosso código foi carregado. Veja que luz vermelha, aí ele vai voltar para a luz verde, vai passar pela luz amarela, certo? Poxa, a luz amarela não acendeu. Será que é algum mau contato? Vamos conferir aqui. Pronto, na verdade era um mau contato. Tá tudo funcionando agora, luz verde, passa pela luz amarela e acende a luz vermelha, beleza? Pronto, esse é o projeto do semáforo. Bom, eu tenho 6 LEDs, eu tenho um módulo receptor infravermelho e tenho um Arduino. E aqui eu tenho um controle remoto, tá? Enquanto eu vou digitando aqui, apertando aqui nos botões aqui, ó, os códigos vão aparecendo ali, certo? Então eu vou pegar, eu vou clonar 6 botões desses para controlar cada botão. Cada botão vai controlar um LED desse. Então eu vou registrar esses códigos aqui nesse trecho de código aqui, beleza? Eu vou fazer isso para os 6 botões. Pronto, agora eu já fiz aqui, ó, a identificação do código dos 6 botões. Agora basta eu alterar o botão para o LED que eu quero controlar. Então, por exemplo, esse primeiro botão eu vou colocar para o LED, vou colocar, deixa eu ver aqui, para o LED branco, tá certo? Aí você substitui aqui por branco. E assim, obviamente que eu já fiz toda a configuração do código aqui, declarei todos os LEDs aqui, o pino do receptor infravermelho, importei a biblioteca, a variável que vai armazenar o código do infravermelho, declarei tudo como saída, inicializei a comunicação serial e também inicializei o módulo receptor infravermelho, tá? Agora eu só vou substituir os LEDs que eu quero que acenda com os botões desejados. Pronto, nosso código está funcionando perfeito. Se eu apertar nesse primeiro botão, acende o LED branco. Se eu apertar de novo, apaga. Segundo botão, LED verde. E se eu apertar de novo, apaga. O terceiro botão, LED amarelo. Se eu apertar de novo, apaga. Quarto botão, vermelho. Quinto botão, LED mais ou menos roxo ali. E o outro botão, o LED azul. Muito legal esse projeto. Você pode estar controlando qualquer coisa com infravermelho. Eu controlo, por exemplo, o robô com inteligência artificial. Você já pensou que quando eu abrir essa cortina, os LEDs vão acender? E se eu fechar, os LEDs vão apagar? Abrindo, os LEDs acendem. E se eu fechar, os LEDs apagam. Como é que acontece isso? Você tem aqui um sensor de luminosidade, um sensor LDR, uma fotorresistência, ou seja, ela varia a sua resistência conforme a luminosidade que incide. Isso aqui é muito útil porque eu posso detectar se a lâmpada, por exemplo, de um ambiente está ligada ou não. E aí eu posso monitorar para auxiliar na redução do consumo de energia elétrica. Aqui eu tenho uma fotorresistência, tá? Onde essa fotorresistência ela faz um divisor de tensão. Ao variar a tensão, a resistência do LED, você tem uma diferença de tensão nesse cabinho laranja. Esse cabinho laranja está na porta analógica A1, beleza? E nas extremidades você coloca GND e 5 volts, tá certo? Essa leitura aqui que está na porta analógica 1, ela vai vir aqui para o código, tá? Então você declara aqui os LEDs, declara o pino do sensor, declara o valor que vai ser lido no sensor, tá? Aqui você declara os LEDs como saída, o pino analógico como entrada, inicializa a comunicação serial. Antes de você ver que aqui é 835, você precisa fazer uma calibração. Então perceba que é quando a lâmpada ou melhor, quando a janela, a cortina está fechada, eu tenho um valor de 817. Quando eu abro, eu tenho um valor maior, tá bom? E isso você faz a calibração e você coloca aqui uma simples instrução dizendo que se for maior que 835, liga os LEDs e se for menor, ele desliga os LEDs.
Veja que projeto massa. Um sensor de ré com indicação luminosa e sinal sonoro. Se eu aproximar, ele varia a frequência. Se eu for afastando, ó, ele aumenta ali, ó. Ele varia os LEDs, o nível dos LEDs e varia o som. Massa, né? Vamos lá, como é que isso funciona? Aqui eu tenho um sensor ultrassônico, né? Eu vou desligar aqui para eu conseguir explicar para você. Tem um sensor ultrassônico, módulo buzzer e tem os LEDs que você já conhece. Os componentes novos são o módulo buzzer e sensor ultrassônico. O módulo buzzer está conectado aqui no pino digital 8, enquanto o sensor ultrassônico no pino 12 e no pino 13, né? Ele tem alimentação, os dois têm alimentação de 5 volts, GND VCC. E aqui no sensor ultrassônico você tem tag e echo. Basicamente, um módulo desse transmite, né? E o outro recepciona. Veja que tem um R aqui do lado. R de receptor e T de transmissor. Então ele transmite, a onda sonora bate aqui e é recebida aqui. É calculado esse tempo, a velocidade do som é conhecida, 340 metros por segundo. E aí você calcula a distância. O código aqui é bastante simples também. Você tem aqui a inclusão de uma biblioteca, que é um recurso computacional para auxiliar a programação, declaração dos pinos tag, e aqui você tem a inicialização de um objeto para usar a biblioteca, e aqui basicamente aqui acontece a medição da distância, né? Com essa função aqui, que é uma função da biblioteca. E aí você vai pegar essa medição, vai converter aqui com a função map para variar a intensidade luminosa, e dependendo da distância você vai acender os LEDs desejados, beleza? Projeto massa, né? Mais um projeto básico para você. Desta vez, o projeto é o seguinte: se você apertar nesse botão, o LED vermelho acende. Se você soltar, ele apaga. Se você apertar nesse outro botão, o LED azul acende. E se eu soltar, o LED azul apaga. Os pinos digitais, ou melhor, os dois botões sem retenção estão conectados no GND e estão conectados aqui nos pinos 9 e 10 do nosso Arduino. Como é que fica a programação, Gustavo? Vamos lá. Aqui, se eu apertar no botão 1, perceba que ele vai para 0. Se eu apertar no botão 2, perceba que ele vai para 0 também. Se eu apertar nos dois botões, os dois ficam 0, tá? Baseado nisso, nós fazemos a nossa programação. Nós configuramos os LEDs, ou seja, nós não mexemos nas configurações dos outros projetos aqui em relação aos LEDs, mas a diferença é que nós estamos utilizando uma variável para armazenar o pino do botão, que é o 9, e o pino digital 10 para armazenar a conexão do botão 2. E as leituras digitais do botão 1 e do botão 2 vão ficar nessas variáveis o valor botão 1 e 2. A grande novidade é que você vai precisar configurar os pinos como input power-up, tá? Aqui basicamente é a configuração de um resistor interno do Arduino em nível lógico alto, para que você tenha uma referência para saber que nesse momento aqui, ó, ele está em 1. Por quê? Porque eu coloquei input power-up, up de nível lógico alto, por isso que aqui está 1. E lá eu conectei no GND. Quando eu apertar ele envia, o GND fica 0. E aqui eu faço a leitura através do Digital Read, a leitura analógica. E essa leitura ela vai ser 0 a 1, beleza? Se for nível lógico alto, que é o caso, quando o botão não está pressionado, ele deixa o LED apagado. E quando eu pressiono o envio GND, ele acende o LED. Mais um projeto básico. O que é que esse projeto faz? Simplesmente isso aqui, ó. Vou mexer no potenciômetro, veja o que vai acontecer com o LED. E isso, ele não simplesmente acende e apaga, ele varia o brilho dele. Legal, né? Isso aí se chama modulação PWM. Aqui eu tenho um potenciômetro, tá? Conectado na entrada analógica 0, ou seja, a montagem não tem novidade. Novidade tem na programação, tá? Então vamos ver como é que isso é possível. A entrada analógica, o valor do potenciômetro varia de 0 a 1023. Então veja que à esquerda, valor pot, entrada analógica, ele varia de 0 a 1023. E a saída PWM varia de 0 a 255. Tá? Mas como é que isso está acontecendo? Simplesmente porque aqui na programação, tá? O restante da programação aqui é semelhante, tá? A única diferença que vai ter é
São basicamente três instruções, que são essas instruções aqui. Essas duas instruções, na verdade, né? É o brilho do LED. Você vai precisar armazenar um valor que varia de 0 a 255 para você imprimir na saída PWM. E você vai utilizar essa função map aqui. Essa função map, ela faz a conversão entre escala. Ela vai ler o valor do potenciômetro, que varia de 0 a 1023, e ela vai colocar um valor proporcional de 0 a 255. Como se fosse uma regrinha de 3. Basicamente é isso. E nós temos uma função da logWrite, que faz a escrita do valor PWM no LED PWM. Lembrando que os LEDs PWM que podem ser utilizados com esse propósito, eles têm um tio. Então, se você olhar, tem um tio ali, ó. Nós estamos utilizando esses pinos PWM, que tem um tio, tá? Basicamente aqui, ó. Beleza? Tem a simbologia de um tio, beleza? Você já ouviu falar desse brinquedo aqui da memória chamado Gênios, o brinquedo da estrela? Já pensou em fazer com Arduino? Olha que massa. Vou perder aqui de propósito, tá? Ó, muito massa, né? Esse programa aqui é feito com 4 botões, 4 LEDs que vão para o Arduino, mas o grande diferencial está na programação, tá? A programação eu explico aqui nesse vídeo aqui, ó, do meu canal Hélio Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Deixe sua memória melhor com os Gênios e o Arduino. Então eu explico aqui o código, eu explico também a lógica de programação, tá certo? Então a lógica de programação que é feita nesse projeto, tá bom? Mas eu vou dar uma visão geral aqui para você no código, tá? Aqui eu tenho as notas, ou seja, cada botão que você aperta, o módulo BOSE emite uma nota para cada LED também. Aqui você tem uma variável tipo vetor que vai armazenar a sequência, então você pode ir até a sequência 100. Então se você for muito bom de memória, você pode ir até 100 combinações. Tá muito difícil, tá? Eu já fiz e a maioria chega em 10, em 11, em 12, por aí, tá bom? Ainda ninguém chegou em 20, não. É possível, é. Mas, enfim, é um projeto muito legal, tá? Muito legal que você pode estar desenvolvendo aí para você, né? Ou também com seus alunos. Muito legal, né? Seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Você sabia que dá para fazer um teclado musical com o Arduino? Olha que legal. Beleza? Essas notas, elas são emitidas por esse componente, que é o módulo BOSE, e elas são colocadas aqui nessa escala, tá? Então você pode definir a frequência da nota que você quer, e o módulo BOSE vai estar emitindo para cada botão que você pressionar. Se você pressionar o botão 1, o botão aqui do índice 0 desse vetor, ele vai emitir a nota D4, e assim para cada botão ele emite uma nota diferente, tá? Você pode fazer o seu teclado musical da forma que você quiser. Legal, né? Esse projeto é massa. Eu treino meus comandos de voz, como eu vou fazer agora. Azul. Azul. Pronto, após todos os 4 comandos de voz estarem treinados, agora eu vou carregar o código para controlar cada um desses 4 LEDs aqui. Azul, roxo, vermelho e amarelo. Você carrega esse código aqui em exemplos, Voice Recognition V3, VR Sample Control LED. Lembrando que tem que ter a biblioteca do reconhecimento de voz VR3 instalada. Quando você abrir o código, você vai precisar fazer algumas modificações, tá? A primeira é acrescentar mais pinos, mudar o nome das variáveis, né? No caso, eu estou usando aqui azul, roxo, vermelho e amarelo. Então, você vai colocar aqui azul, roxo, vermelho e amarelo. Você vai também acrescentar 2 comandos de voz, como eu treinei do comando 1 ao comando 4, eu acrescento aqui também. Você vai precisar também modificar o void setup e declarar todos os LEDs como saída. E você vai precisar também carregar os comandos de voz. Lembrando que esse módulo ele reconhece até 7 comandos de voz, nós estamos utilizando apenas 4. Aqui no void loop, à medida que ele for reconhecendo os comandos, nesse switch case,
ele vai invertendo o estado do LED. Olha a função que você utiliza para inverter o estado do LED. Você coloca essa exclamaçãozinha aqui na frente, no digital right, e aí você inverte o nível lógico digital lead, tá? É basicamente isso, ou seja, se ele tiver aceso, ele apaga, se ele tiver apagado, ele acende, beleza? Se você aqui abrir o monitor serial, tá? E resetar aqui o Arduino, veja que ele vai aqui carregar os comandos e agora eu vou dar os comandos de voz. Azul, azul, roxo, roxo, vermelho, vermelho, amarelo, 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 vermelho, roxo, azul, azul. Massa, né? Vamos agora para movimento, servomecanismo. Aqui eu tenho um servomotor muito utilizado na robótica, tá? Para controlar braços robóticos, para controlar cabeça, para controlar os movimentos. Então, se eu mexer aqui nesse potenciômetro, ó, veja que o servo ele altera ali, ó. Massa, né? Como é que isso está acontecendo? O servomotor, ele é um componente que ele é alimentado com 5 volts, GNDVCC 5 volts, e ele recebe o sinal. Ele está conectado ali no pino 11, tá? E aí, você precisa utilizar. Veja que eu utilizei esse código aqui padrão, ó, em exemplos, e servo é um código padrão do Arduino. Esse código aqui, ó, Knob. Com o potenciômetro você controla um servo, muito massa, né? Eu só fiz uma alteração aqui. Ele vem com o pino 9, eu mudei para o pino 11, só isso. Você tem uma biblioteca, declara um objeto para usar uma biblioteca, grave isso sempre que você for usar uma biblioteca, você precisa declarar um objeto para desfrutar dos recursos computacionais da biblioteca, pino do potenciômetro e valor do potenciômetro. Aqui você inicializa o servo motor no pino digital 11. Aqui você faz a leitura do valor analógico do pino do potenciômetro, aqui você faz a conversão. Por que, Gustavo? Porque a entrada analógica ela lê de 0 a 1023, sendo que o servomotor ele varia de 0 a 180 graus, tá? Então, se você olhar aqui, ele varia de 0 a 180 graus, no caso desse servo, tá? Tem outros servos que vai numa angulação maior. Aqui, você imprime esse valor, né? Escreve de 0 a 180, você escreve aqui. Muito fácil. E se você quiser misturar as cores em apenas um LED, vermelho, vermelho, azul, 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 verde, verde, vermelho, vermelho, verde. Agora eu vou misturar vermelho, verde, azul, azul, vermelho, azul. Massa, né? Então você pode variar a intensidade, inclusive, né, com o PWM, e você pode obter a cor que você quiser, tá? Agora eu vou apagar. Azul, azul, verde, verde, vermelho, vermelho. Massa. Só te corrigir os comandos de voz aí, mas muito legal, né? Esse projeto. Você pode fazer esse controle por voz, pode fazer controle por botão. Enfim, isso aqui é um LED RGB. Dentro dele é como se tivesse não, tem. Tem um LED R de read, vermelho, G de green, verde, e B, blue, azul, tá? Então, vermelho, vermelho, verde, vermelho, verde, verde, azul, 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 azul. Massa, né? Bom, e eu vou mostrar para você agora nosso projeto de número 15. Veja que se eu apertar esse botão daqui, eu controlo aquele LED. E se eu apertar esse botão aqui, eu controlo o LED vermelho. Só apertando o botão, consigo controlar o LED, beleza?
Como é que isso funciona? Você tem aqui dois botões, conforme eu já expliquei nos outros vídeos, um LED indicador da transmissão de sinal, e aqui tem um módulo radiofrequência, tá? É um módulo de comunicação sem fio. Ele opera na frequência de 433 MHz. Isso aqui é um módulo transmissor. Quando eu aperto um botão, ele envia um sinal, quando eu aperto no outro, ele envia outro sinal. Esse sinal é enviado via radiofrequência e chega nesse módulo receptor. Esse módulo receptor, ele informa ao Arduino qual foi o código recebido e controla o LED, tá? Para ele acender ou apagar, é uma rotina de inverter o estado, tá? Então, se ele receber um sinal uma vez, ele acende, e se ele receber novamente, né, ele apaga, tá? O mesmo acontece com o outro LED. Se receber uma vez, ele acende, se receber outra vez, ele apaga. Lembrando que está conectado na energia, ou seja, não tem nenhum computador aqui. Os códigos, eles estão armazenados dentro de cada Arduino, que por sinal, aqui eu estou utilizando um Arduino Nano e aqui eu estou utilizando um Arduino Uno. Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o nosso aluno da nossa escola de robótica, Alisson e Guilherme. Eles montaram esse projeto, que é uma lixeira automática. Como é que funciona? Eles vão demonstrar agora. Então percebam que ao aproximar a mão, o sensor ultrassônico que está ali próximo identifica, e o servomotor que está dentro da caixa com um palito de picolé levanta a caixa. Após um determinado tempo que foi configurado no código, a tampa fecha e depois que o lixo foi colocado, né, curaram isso aqui, a tampa fechou automaticamente. Então esse foi mais um projeto de nossos alunos aqui da nossa escola de robótica. Jogar. Você escolheu a função desafio. Está duvidando da minha inteligência artificial? Então, coloque 3 objetos nas posições indicadas na minha frente. Vou aguardar 5 segundos. Coloque na minha garra esquerda o objeto da posição 01 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 01, e ele é um óculos escuros. Agora coloque na minha garra esquerda o objeto da posição 02 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 02, e ele é um sapato. Agora coloque na minha garra direita o objeto da posição 03 para que eu faça o reconhecimento. Eu estou segurando o objeto da posição 03, e ele é um produtos embalados. ChatGPT. Qual é a função da inteligência artificial na Raspberry Pi? Então veja que aqui ele atendeu meu comando de voz, o Arduino enviou para a Raspberry Pi, ó, fez a transcrição
do que eu falei. O que eu falei já foi para o ChatGPT, ele já me respondeu, sendo que aí ele está convertendo esse texto em voz com a Google Cloud Plataforma e vai agora A emitir a voz inteligência por aqui. artificial, IA, é usada para permitir que o Raspberry Pi aprenda e melhore a performance ao longo do tempo. Ela é usada para permitir que o Raspberry Pi responda a comandos de voz, reconheça imagens, faça previsões e tome decisões baseadas em dados. Além disso, a IA pode ser usada para criar robôs autônomos, como carros autônomos, drones e robôs móveis. Muito massa, né? Então tá aí, o assistente, você pode fazer qualquer pergunta, você dá o gatilho para o módulo VR3 e qualquer pergunta você vai dar aqui e vai ter a resposta com inteligência artificial do ChatGPT. Tá aqui o microfone está aqui ligado nessa interface de áudio USB, que está ligada na Raspberry Pi, e tudo é feito de forma automática, muito massa, né? Eu incrementei essa inteligência artificial do ChatGPT no projeto que eu já tinha aqui na Raspberry Pi. Gostou? Quer aprender a fazer? Clica aí em Saiba Mais. Objeto. Você pode colocar algum objeto na minha frente? Eu estou vendo sapato, óculos, fonte, material, propriedade, sapato de caminhada, design automotivo. Texto. O L. Gustavo me ensinou a ler. Quer ver? Coloque algum texto na minha frente. As palavras que eu estou vendo são: Moteg MEU, sou um robô com INTELIGENCIA artificial. Texto. O L. Gustavo me ensinou a ler. Quer ver? As palavras que eu estou vendo são: eu sou capaz de conversar com você, reconhecer rostos, reconhecer objetos, ler textos nas imagens, traduzir de inglês para PORTUGUE. Objeto. Você pode colocar algum objeto na minha frente? Eu estou vendo fonte de cebola amarela, de círculo de vegetais, de arte de gás. Eu estou vendo utensílios de mesa, louça, xícara de café, utensílios de servir. Objeto. Eu estou vendo alimentos, banana, planta, família da bananeira, fruto, madeira. Texto. As palavras que eu estou vendo são: quer aprender? Clique em Saiba Mais. As palavras que eu estou vendo são: este evento é 100% online, 100%. Esse aqui é um projeto muito massa, onde eu controlo esse carrinho aqui, que tem um Arduino Nano, com um controle remoto, radiofrequência, que tem um joystick e outro Arduino Nano. Perceba, se eu colocar o joystick para baixo, o carrinho vai para baixo, vai para trás. Se eu colocar o joystick para cima, o carrinho vai para frente. Então eu vou colocar para trás aqui, ele também dobra a direita, ó. Deixa eu colocar aqui para trás, colocar a direita aqui, ó, para direita. E para a esquerda, ó, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó, tá vendo? Ele vai para a esquerda também, beleza? Então, vou falar aqui rapidamente sobre esse projeto. Se você quiser aprender, assista esse vídeo aí rapidinho até o final. Olha, aqui eu tenho um Arduino Nano, aqui eu tenho um módulo radiofrequência, aqui eu tenho 2 LEDs, aqui eu tenho um joystick. Aqui eu tenho esse radiofrequência que tem um objetivo, que tem 2 resistores para limitar a corrente dos LEDs. Esse radiofrequência envia o sinal, aí vem aqui para esse receptor radiofrequência, que envia o código recebido para o Arduino faz um tratamento de dados, envia o dado correspondente, dependendo se foi para cima, para a direita, para a esquerda, enfim, a posição XY, e envia para esse driver, onde esse driver controla a direção, sentido e velocidade dos motores. Esse driver, ele suporta
até 36 volts, tá? Obviamente que você tem que colocar uma tensão adequada para os motores. Esses motores aqui funcionam até no máximo que 6 volts ele funciona. Enfim, se você quiser aprender, clica em Saiba Mais. Eu vou mostrar como fazer esse projeto. É muito importante você, professor, desenvolver projetos legais com seus alunos. Beleza? Então, se você quiser aprender, participe do congresso para professores 4.0 com aulas mágicas com Arduino. E você quer aprender programação? Você quer desenvolver projetos de robótica com seus alunos? Então veja que projeto massa. Esse robô aqui é controlado com esse aplicativo, onde eu coloco aqui para frente. Isso aqui é aplicativo de celular. Ele vai para frente, se eu clicar em voltar, ele vai voltar. Esquerda, ele vai para esquerda, e direita, ele vai para direita. Agora deixa eu voltar aqui para a posição. Massa, né? Então aqui está aqui um aplicativo de celular feito pela plataforma MIT App Inventor, onde você pode fazer de forma muito fácil aplicativo de celular por aquela plataforma. Esse aplicativo ele se comunica via Wi-Fi com esse ESP32, que é uma placa microcontrolada que possui Wi-Fi e Bluetooth e já possui uma conexão micro USB para você conectar e carregar de forma fácil. Ele se encaixa facilmente na protoboard e você pode usar nos seus projetos, você não precisa de nenhuma placa adaptadora para colocar na protoboard. Aqui, além da placa, nós temos esses jumpers que estão conectados com esse driver aqui. Isso aqui é um driver onde funciona como uma ponte H, onde ela controla o sentido e a rotação dos motores. É também possível, dependendo do que você faça aqui, do sinal que você envie, controlar a velocidade de rotação e, consequentemente, controlar a velocidade de deslocamento do robô. Não esqueça que se você girar aqui para frente e girar aqui para frente, o robô vai para frente. Se você girar apenas esse aqui, o robô vai para a direita. E se você girar apenas esse, o robô vai para a esquerda. Gostou? Se você quer aprender esse projeto para projetar em casa e também com seus alunos, clica em Saiba Mais. Eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial. Te espero lá. Então vamos lá, eu vou colocar um objeto na frente desse robô e ele vai reconhecer, tá? E eu fiz aqui, ó, a clonagem dos códigos com esse controle remoto aqui. Então cada botão que eu apertar vai ser uma função diferente que o robô vai executar. Então, por exemplo, eu quero que ele reconheça, até aqui, anotei aqui, eu quero que ele reconheça objetos. Então, como é teu nome? Marisa. Marisa vai colocar o óculos
ali dentro para o robô ver, tá? E aqui, ó, o que acontece? Ele precisa estar com o ambiente iluminado. Vamos avançar. Esse é um projeto que eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Que é da aula mágica, que é como interagir com os projetos em sala de aula. Tá? Então, eu estou mostrando aqui como os projetos funcionam. E no próximo episódio eu mostro como fazer a interação desses projetos com os alunos, que é justamente a aula mágica. Mas vamos ver mais esse projeto aqui. Inteligência artificial, coloque uma imagem na frente da câmera e faça qualquer pergunta sobre ela. Qual é a cor desta fruta? A minha análise da imagem é vermelho. Qual é a cor da folha desta fruta? A minha análise da imagem é verde. Qual é o copo que tem menos café? O da esquerda ou da direita? A minha análise da imagem é esquerda. A garrafa está com a tampa aberta ou fechada? A minha análise da imagem é abrir. Qual é a cor das flores? A minha análise da imagem é amarelo. L. Gustavo me ensinou a ler. Quer ver? Coloque algum texto na minha frente. As palavras que eu estou vendo são: eu sou um robô com INTL e GENCIA artificial. 5245. Gostou deste projeto? Se você gostou e quer aprender, eu tenho um convite para fazer a você. Clique em Saiba Mais e faça a sua inscrição no meu. Então, nosso projeto aqui ele terminou, né? Nossos projetos mágicos tem mais, mas aí vai ficar um vídeo muito grande, né? Já temos aí quase 1 hora de vídeo e assim, se você quiser aprender mais, é interessante que você se prepare para assistir o congresso de professores, o congresso para professores de robótica na aula mágica, e também se prepare para entrar na nossa capacitação. Após o congresso, eu vou abrir novas turmas para a minha capacitação pedagógica. Então, se você quer aprender, se você quer ser um professor de robótica com Arduino, você quer aprender a fazer o projeto de robótica, você quer aprender a programar, você quer aprender a ensinar, você precisa entrar na minha capacitação pedagógica seguindo a minha metodologia de ensino já comprovada aí durante todos esses anos que eu dou aula. Então existe uma metodologia para você dar aula para crianças e para adolescentes. Então vale muito mais a pena aprender com quem já está dentro do jogo, e nós estamos aí dentro do jogo, dando aulas de robótica, programação, e isso é o que eu respiro, né? Isso é o que eu faço diariamente no meu dia a dia, seja dentro de casa como maker, seja na minha escola de robótica como professor e também como empreendedor da escola de robótica. Enfim, mas se você quer aprender, se prepara para o congresso, se prepara para a capacitação pedagógica que eu vou abrir após o congresso, tá? Lembrando que no próximo episódio eu vou falar das aulas mágicas. Então você viu como os projetos funcionam, mas na aula mágica você vai conectar o que você fez, porque não adianta só fazer, mas como fazer os alunos interagir com essa aula e fazer com que eles aprendam, né? Então eles vão interagindo e vão aprendendo. Então vão aprendendo, vão fazendo. Então vou mostrar aqui minhas aulas, seja da minha escola de robótica, seja da minha escola, da escola técnica. Então vou estar mostrando aqui a metodologia da aula mágica na prática para você, beleza? Valeu e eu te espero no próximo episódio. Abraço.